esteja com cada um de nós. E que o alimento espiritual possa ser extensivo não só para nós, mas para todas as pessoas que nos escutam, que nos ouvem neste momento. Cada um em busca de mais um. É uma linguagem muito conhecida, né? Nós já tivemos um programa e não devemos nunca esquecer desse programa. E com certeza que os irmãos estão recordados disso. Desde que o homem pecou, irmãos, entrou em ação o evangelismo. Tivemos o nosso primeiro mestre no Evangelho, o primeiro missionário. Quem foi? Alguém se lembra? Deus. Deus foi o nosso primeiro missionário. Por isso, irmãos, se Deus foi o nosso primeiro missionário, Ele deixou essa instrução desde o Éden. Nós que somos seus seguidores devemos ter atenção a esse pormenor. E é um pormenor que nos envergonhamos, entre aspas, de o fazer. Quando se faz um apelo à Igreja de sermos evangelistas, de sairmos à rua pregando ou anunciando as boas novas, nós vamos com um certo acanhamento. Nós não vamos alegres e felizes porque estamos a falar do nosso Criador. Mas devemos sentir sensibilizados para que esse acanhamento desapareça e passamos a estar desinibidos e descontraídos quando falamos da palavra de Deus. Porquê? Porque se nós, antes de conhecermos a palavra de Deus, estávamos em trevas e alguém que estava na luz nos deu a conhecer essa luz, também é de direito que, ao recebermos essa luz, cada um possa levar ao outro a luz que recebeu. Eu acho que é um direito que nos assiste. E todas as pessoas que hoje estão lá fora, que ainda não receberam essa luz, ficariam muito agradecidos em também receber essa luz. Quantas pessoas perecem por não ter essa luz? Por dia. Muitas. Então, se há alguém que está interessado em que as almas venham aos seus pés, esse alguém é Cristo. Porque Ele deu o primeiro passo. Passo a citar algumas pessoas que nós conhecemos, bíblicas, que deram esse passo. No Éden, o primeiro missionário a sair em busca de almas foi o próprio Deus. Ele foi ao Éden à procura de Adão. O Senhor ganhou almas. Adão e Eva ouviram os passos do grande missionário-chefe no jardim do Éden, a tardinha. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? O amoroso Criador bateu à porta do homem pecador. Adão foi visitado. O Senhor visitou Adão e Eva e tornou conhecidas as consequências da sua transgressão. É interessante nós sabermos isso. Adão transgrediu, fugiu de Deus, mas Deus, por amor e misericórdia, foi à procura de Adão e chamou: onde estás? Não fujas, vem ter comigo, que eu quero ajudar-te. Já imaginemos se Deus não fosse ter com Adão? Já nos passou pela cabeça se Deus abandonasse Adão naquele momento da transgressão? Que seria da humanidade? Cada um em busca de mais um. É o método antigo de evangelizar. Desde o começo tem sido realizado um trabalho pessoal, um buscando o outro. Essa forma de evangelizar perdurou por muitos séculos e existe até hoje. Na eternidade, os missionários de todos os tempos encontrarão as almas que foram salvas. É uma promessa
está escrita vai ser cumprida e realizada. Irmão Joaquim, quando formos para o céu, vai encontrar muitas almas que, quando andavam fazendo trabalho missionário, reconheceram as palavras que foram ditas, não esqueceram das promessas do Senhor Jesus e, como aceitaram, foram salvas. E diz que se na eternidade se vão encontrar a pessoa que deu o Evangelho e a pessoa que recebeu. É uma maravilha. É uma maravilha. Isto é muito importante. Mas diz o seguinte: mas se Deus o tivesse abandonado, o que é que seria de nós? E se o missionário celeste não fosse ao encontro daquele que pecou? Qual seria o resultado? Logicamente seria outro. Mas aquela palavra célebre que Deus deixou nunca deve deixar de estar em nossa mente. Ide. Foi a instrução que Jesus deu aos seus discípulos. Ide. E nós muitas vezes não vamos. Ide levar o Evangelho a todo o canto, a todo o povo, a toda a língua. E nós não vamos. Mas ide, essa palavra ide, que Jesus deu aos discípulos dezenas de séculos depois, foi primeiramente cumprido no Éden. Foi programado lá no céu para buscar Adão e Eva. Está relacionado com o plano da redenção. Isto é muito importante, irmãos. O próprio Deus foi o missionário-chefe que deu o primeiro passo para cada um de nós o imite. Vamos ler alguns personagens bíblicos que tiveram esse desejo, esse gosto, que deram esse passo. Naomi ganhou Ruth. Para Naomi, disse Ruth: não me instes para que te deixe e me afastes de ao pé de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Palavras maravilhosas. Quando Ruth conheceu a palavra, não saiu mais de perto da Naomi. Onde quer que tu vais, eu vou contigo. Estava agradecida por conhecer a palavra de Deus. Diz mais: e aonde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Essa é uma das mais lindas decisões em favor da verdade e da Igreja de Deus em toda a Bíblia. Quantas vezes nós estudamos com uma pessoa, nós levamos o conhecimento para uma pessoa e essa pessoa, quando nos surpreende, de querer nos ver pelas costas. Quantas pessoas dão desculpas: eu hoje não tenho tempo de receber. Quantas pessoas dão desculpas: eu hoje saí e não vou à minha casa porque eu não estou em casa. E Ruth disse: aonde tu pousares, eu também pousarei. Aonde tu fores, eu também irei. Vejam a diferença, irmãos, de quando a gente recebe o conhecimento da palavra de Deus e aceita Cristo no coração, como nós nos dispusemos a ouvir e a andar com quem nos deu a mensagem. Por quê? Porque essa pessoa está com Deus. Com o seu testemunho em terra pagã, Naomi conseguiu convencer Ruth a deixar seus ídolos e a unir-se ao povo que adorava o verdadeiro Deus. Nós, quando entramos em terreno pagão, nós demos logo a sentença: vocês não estão com Deus, estão condenados. Naomi, em terra pagã, deu uma mensagem e houve alguém que conheceu, largou seus ídolos e entregou-se ao Deus verdadeiro. Quantas almas estão em terras pagãs?
necessitando de uma palavra de conforto, de uma palavra de salvação, e nós não vamos. Quantas palavras estão sedentas do conhecimento da palavra de Deus e estão à espera de alguém para que essa luz brilhe no meio de trevas? O Senhor Deus, mestre missionário, chefe, saiu ao encontro de Adão, porque Adão transgrediu e não o abandonou, foi salvá-lo. Deixou essa mensagem, deixou esse caminho para nós seguirmos. Naomi deu o primeiro passo, ganhou Ruth para Deus, era pagã. Natã ganhou Davi. Natã ganhou Davi. O inimigo de Cristo conseguiu derrubar Davi. Por algum tempo, o rei foi um transgressor da lei de Deus no trono de Israel. O homem ilustre, o homem com conhecimento, o homem respeitado, um rei, transgrediu a lei de Deus. Por um tempo, virou as costas a Deus. Por um tempo, divorciou-se com o seu. Ali estava um homem triste, preocupado, com a consciência pesada, nervoso, distante de Deus, precisando de perdão, de reconciliação e salvação. Precisava reconhecer que havia quebrado a lei divina. Quem evangelizaria? Quem? Como o departamento missionário, que sempre existiu, poderia tomar essa atitude? Evangelizar é uma arte de dar a conhecer o verdadeiro Deus. E Davi estava precisando de alguém que mostrasse que ele estava errado e que precisava dar um passo novamente para o lado da verdade. Deus estava à procura de alguém para fazer uma visita missionária à sede do rei de Israel. Deus estava a ver quem seria a pessoa certa para poder estar perante o rei e mostrar-lhe qual o caminho a seguir. Precisava de um para ganhar mais um. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi. De um lado estava Davi, do outro lado, Natã. Natã foi sozinho, olhou bem frente, olho no olho do rei, frente a frente, e fez a obra. Não temeu, porque Natã era um homem de Deus. Deus confiava naquele homem, e Natã tinha toda a certeza que, indo perante o rei, Deus o protegia e dava-lhe o conhecimento para aquele rei voltar a pertencer novamente ao aprisco. Contou uma parábola ao rei. Estava realizando o evangelismo pessoal. Usou psicologia missionária, vinda de cima, psicologia missionária divina, da qual todo evangelista necessita no campo. Psicologia missionária divina. Sentiu a necessidade de salvar aquela alma e disse ao rei, depois de contar a parábola: tu és esse homem. Como é que uma pessoa ficaria quando conta uma parábola, condenando a pessoa da parábola, e depois de ouvir dizer: este homem és tu? Como ficaria o meu coração, a minha mente? A parábola que Natã contou ao rei transmitiu o pensamento do profeta de maneira bondosa e convidativa. A maneira como ele contou, a maneira como ele agiu. Natã se preocupou em ganhar aquela alma e conseguiu. Há visitas a serem feitas não para entreter uma conversação agradável, mas para realizar a obra que Deus requer de um atalaia. Este deve conservar-se honestamente e orar com as almas. Foi assim que Natã conseguiu ganhar novamente Davi. Todos nós conhecemos a história de Davi. Mas uma jovem
hebreia, também teve um sucesso estrondoso. Aquela menina que na situação dela estaria revoltada, estaria triste, porque estava numa condição de escrava. Uma pessoa que é escrava fica revoltada, porque não tem liberdade. Mas essa menina, temente a Deus, essa jovem, mesmo escrava, ela era temente a Deus e aceitava a sua condição. A Bíblia fala de uma menina missionária, uma adolescente israelita que ganhou almas. Embora fosse uma escrava em terra estranha, não vivia se queixando da sorte. Ao contrário, falou do poder de Deus, evangelizou uma família. Quem é essa família? A família de Naamã, na qual ela servia a esposa de Naamã. E servia com carinho, com amor, dedicação, não esquecendo de dar sempre as boas novas a essa família. E a prova vem. Quem conhece a história de Naamã vê que realmente aquela adolescente, aquela menina que tinha Deus em sua vida, fez um bom trabalho. Era amiga da família de Naamã e desejava o melhor para ele. Nunca ouvira falar de Eliseu, nunca ouvira falar que Eliseu podia curar um leproso, mas cria que ele curava Naamã. Vejam bem, a fé e a confiança que aquela jovem adolescente tinha em dizer: nós temos um profeta, eu acredito naquele profeta, se mandar o meu Senhor para lá, ele vai curar. Veja a confiança que essa adolescente tinha em Deus e no profeta. Conhecia mais do poder de Deus do que o rei de Israel. Fez o trabalho missionário pessoal e ganhou uma alma. Essa é a direção que os jovens crentes devem tomar. Esta é uma mensagem particular para os jovens. Temos aqui 2 jovens. E esses jovens devem tomar esta posição de missionários. Onde quer que estejam, nunca deixem de falar da palavra de Deus. Nunca deixem de falar do grande amor que Deus teve para conosco. Porque se recebemos luz, alguém que estava em trevas recebeu luz e nos transmitiu essa luz. E nós não podemos estar cobrindo essa luz, tapando só para nós. Temos que abrir para que a luz brilhe para todos. Por isso, jovens, têm uma missão importante de responsabilidade. Levarem também essa luz a outros. Vir a conquistar ao mesmo as almas para Cristo. Saiam nossos jovens, rapazes e moças e crianças a trabalhar para o Senhor. Isso é muito importante, porque o Senhor se agrada e o Senhor se alegra quando a juventude se entrega ao trabalho do Mestre. Daniel, homem temente a Deus, que também em circunstâncias não muito favoráveis, não abandonou o seu Senhor. Ele teve e deu provas a todos aqueles que estavam ao seu redor. No entanto, sempre firme nos princípios. Daniel fez muitos apelos pessoais a um rei. Qual foi o rei que dominava na altura em que Daniel foi cativo? Nabucodonosor. Homem poderoso. E Daniel, na sua humildade, nunca deixou de apelar à consciência daquele rei, para que o monarca aceitasse a Deus. Vejam bem, o ser destemido, o estar à vontade, confiança inteira em Deus, porque se eu tenho confiança em Deus, posso falar
nem que for ao rei. No nosso caso aqui, ir à presidência, falarmos com o Presidente da República, falar com o Primeiro-Ministro do grande amor de Deus, por que não? Se houvesse uma oportunidade, por que não? São homens que precisam também ser salvos. Almas que podem perecer sem o conhecimento de Deus. Assim, Daniel não perdeu tempo. Constantemente falava do amor de Deus, porque queria que esse monarca aceitasse o Deus verdadeiro. Em um desses convites, o profeta missionário disse: ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados. Era um conselheiro permanente na vida do rei. Dava sempre conselhos ao rei para que deixasse o pecado e voltasse para Deus verdadeiro. Veio então a decisão do rei. Daniel ganhou uma alma. Eu, Nabucodonosor, louvo e exalto o glorioso e glorifico o Rei do céu. O reino babilônico, onde Daniel esteve, Daniel teve a oportunidade de pregar o Evangelho ou ficar calado. Resolveu, porém, dar testemunho da sua fé. Teve a oportunidade de ir à presença do rei para explicar o sonho profético. Naquela visita, falou do poder de Deus a Nabucodonosor. Daniel o visitou outras vezes e continuou o trabalho missionário pessoal até finalmente ter a alegria de ver o resultado, a aceitação do rei ao Senhor. O rei Nabucodonosor, diante de quem Daniel frequentemente honrou o nome de Deus, finalmente se converteu de todo o coração e aprendeu a louvar, exaltar e honrar o Rei do céu. Que maravilha! Homens de sucesso, homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus, que deram um passo, como Deus deu no Éden, ir buscar um pecador que tinha transgredido a lei. E Deus não abandonou quem deu esse passo. Naomi ganhou Ruth. Daniel ganhou Nabucodonosor. Aquela jovem adolescente ganhou Naamã. Deus ganhou Adão. E muito mais. André. Quem foi André? André era um dos irmãos de Pedro. O primeiro missionário da igreja cristã foi André. Naquele tempo diziam: vamos fazer a operação de André, ou então usar o método de André. Foi o que deu início à igreja da era cristã, a igreja apostólica. André foi uma pessoa importante. Foi ele que ouviu falar do Mestre. Foi ele que deu o primeiro passo. E o primeiro passo que ele deu foi levar as boas novas à família. Foi o primeiro trabalho missionário de André. Chegou a casa e disse que tinha ouvido falar no Messias. E deu a conhecer ao seu irmão, o Simão Pedro. Ganhou uma alma. Trouxe aquele que seria uma das colunas da igreja. Cefas, Simão Pedro. André começou o trabalho missionário na sua própria família. Quem diria que Pedro se iria converter e ia ser o pilar da igreja? Muitas vezes nós não sabemos quem está lá fora. Quantas vezes tem pessoas que podem ser uma mais-valia para a igreja, para o reino de Deus, e nós não falamos. Pessoas válidas que podem ser grandes pessoas na causa de Deus. Mas há alguém, não que seja menos importante ou mais importante, mas pela pessoa que é muito importante. Deus esteve no Éden para
ganhar Adão. Algumas almas que Cristo ganhou por meio do seu trabalho pessoal, uma a uma, é bom nunca esquecer, porque o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, fez esse trabalho missionário. Segundo um escritor missionário, 19 vezes Jesus aparece nos evangelhos lidando com uma única alma. E as grandes verdades que ele preferia foram ditas a uma única pessoa. Cristo criava situações para que pudesse estar sozinho com ela, dentre muitos outros Salvador teve. Com Filipe. Ganhou Filipe. Jesus esteve com Nicodemos, que se decidiu 3 anos depois, pelo Evangelho. Conquistou para a verdade a mulher samaritana, quando lhe pediu um copo de água, tenho sede. Visitou Mateus e o chamou pessoalmente. Foi à casa de alguém pequenino, Zaqueu. Ganhou-o para o caminho da justiça. Salvou o ladrão nos últimos momentos da sua vida neste mundo, quando estava pendurado na cruz do Calvário. Ganhou Saulo no caminho de Damasco. Esses casos reais não nos tocam o coração. O dono do universo, o dono do mundo, saiu pessoalmente para trazer Adão de volta, não dando poder ao inimigo de apoderar-se de uma criatura sua. Jesus veio à terra deixando o seu trono e veio ganhar almas, mostrando como se faz o trabalho missionário. Ganhou Filipe, Nicodemos, a samaritana, Lucas, Saulo, Mateus, Zaqueu e muito mais. E nós, seus seguidores, que passos estamos a dar para também trazermos almas aos pés de Cristo? Estas personagens estão escritas na Bíblia porque foram homens e mulheres de sucesso que deram o passo que Deus deu, que Jesus deu, em trazer mais um. Filipe. Quem não conhece a história de Filipe? Homem que foi chamado por Jesus, ganho por Jesus. Conhecendo o que ele fez, Filipe achou Natanael. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Não há ninguém que não seja missionário. Todos nós somos missionários. E é isso que nós não podemos esquecer. Porquê? Porque o inimigo tenta distorcer essa verdade. O inimigo não quer que sejamos missionários. Não quer que as almas venham para o céu. Ele quer destruir, quanto mais porquê? Porque ele já está destruído. E nós não vemos isso. Nós não analisamos, nem reparamos que a subtileza do inimigo é distrair a mente daqueles que temem a Deus. O mesmo que fez com Eva. A meia-verdade fez com que ela pecasse. E continua a fazer o mesmo trabalho. Não faça isso, não é bem assim. Vai mostrando as pessoas, vai moldando as afeições das pessoas e elas vão se moldando ao facilitismo e deixam de ter a vigilância adequada e dar os passos certos em prol de Deus. Foi o que aconteceu com Filipe. Ele foi chamado, não hesitou. Foi ganho por Jesus. E não ficou por aí. Ele foi também buscar Natanael. Cristo o convidou e ele imediatamente foi em busca de Natanael. Cada um em busca de mais um. Quem não conhece a história de Atos, capítulo 8, versículos 26 a 38?
O encontro que Filipe teve com quem? Com o eunuco. Esse foi um encontro maravilhoso. Filipe, o missionário e o eunuco, a alma que precisava decidir-se ao lado do povo de Deus. O texto é concluído dessa maneira. Desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Nessa experiência missionária, cumpriu-se todo o texto de Mateus 28, versículo 19. Ide e levai o Evangelho. Ide, ensinai e batizai. Filipe foi, ensinou e batizou. Fez o trabalho completo em favor de uma alma. Isso é que quer dizer trabalho missionário. Isso é que quer dizer homens que tenham uma vida de santificação permanente. Pedro, homem impulsivo, homem que mostrou sempre ser forte, mas fraco ao mesmo tempo. Quando ele podia mostrar essa fortaleza, ele fraquejou. Mas mesmo assim, em Cesaria, havia um varão que tinha por nome Cornélio. Aqui a Bíblia menciona uma alma sincera que precisava ser conduzida à Igreja de Deus. Era necessário mais um para realizar o trabalho. Agora, pois, enviava a Jope alguém que manda chamar Simão, que tem de sobrenome Pedro. Pedro foi e, com a ajuda do Espírito Santo, ganhou Cornélio e outras almas para Cristo. Homens que precisavam de ser faladas para nosso exemplo. Áquila e Priscila ganharam Apolo. Também fizeram um bom trabalho. Chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, conhecendo somente o batismo de João, Priscila e Áquila o levaram consigo e declararam mais um pontualmente no caminho de Deus. Hoje, entre os evangélicos e os adventistas, encontraremos muitas almas sinceras que, como Apolo, conhecem parte da verdade e necessitam de missionários como Áquila e Priscila. Essas pessoas carecem de mais estudo para chegar ao pleno conhecimento da verdade para o nosso tempo. Necessitam do trabalho missionário pessoal. E quem pode dar? Nós. Deus está à procura do missionário para poder levar a almas que estão lá fora para que elas possam vir para Deus. Deus está à procura, como procurou no passado. Davi pecou, afastou-se de Deus. Deus preocupou-se em procurar alguém que podia salvar Davi e enviou um missionário para salvar Davi. Neste momento, Deus também está preocupado em arranjar missionários para levar as boas novas da salvação ao mundo que está perecendo com o pecado. Onde estão os missionários? Cada um em busca de mais um hoje. Não se ganham almas por procuração, mas sim por aproximação. Nós temos que nos aproximar das pessoas para falar, anunciar e dizer a elas que Deus morreu por elas, que são almas, são filhas de Deus, que merecem uma vida melhor, uma vida santa, sem preocupação no futuro. Cada um em busca de mais um é um lema, um alvo e um método. O método de evangelismo pessoal é o aproximar-nos das pessoas. É ir aonde elas estão e buscá-las individualmente, como Deus fez no Éden. É o trabalho de casa em casa, corpo a corpo, um a um.
É o trabalho com um amigo, com o vizinho ou com o parente. Vejam bem, passo a passo, cada situação que é apresentada aqui está ao alcance de cada um de nós. Atrair os que se encontram ao nosso redor é o lema de hoje. Cada um buscar mais um. Atrair as pessoas para Cristo é o lema que nós podemos ter na nossa mente. Trazer para os pés de Cristo. Precisamos trabalhar para ganhar pelo menos uma alma para Cristo. O ideal seria ganhar no mínimo uma pessoa por ano. Mas como não é possível, pelo menos uma alma para Cristo. Se cada um de nós presente fizer um pacto com Cristo e dizer: eu vou trabalhar este ano que vai entrar para ganhar uma alma para Cristo, está no rol de Pedro, de Jesus, de Deus, Áquila, Priscila, de Naomi e outros tantos. O que é que nos impede? No método do trabalho pessoal para alcançarmos esse alvo, precisamos visitar no mínimo uma ou duas pessoas individualmente por semana. Levar a cada visita um estudo bíblico, obedecendo a uma série de temas. Qual será o resultado? Almas ganhas para Cristo e a sua verdade. Essas almas terão no seu um diálogo com aqueles que as encaminharam para o seu, para Cristo. Será maravilhoso, não será esse encontro? É fantástico. Aquele que hoje faz o trabalho vai encontrar na eternidade almas salvas por eles. O fiel obreiro e a alma que foi salva por seu trabalho são saudados junto ao trono do Cordeiro e conduzidos à árvore da vida. Queridos irmãos e irmãs, visitas, Deus deu a cada um a sua obra. Se formos fiéis na realização do trabalho missionário pessoal, cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. É uma promessa que Deus faz. E cada um vai receber. Nós já pensamos, nós já analisamos se ganhamos para Deus uma alma pelo tempo que estamos na igreja. Quantas almas nós ganhamos para Deus? Se ainda não fizemos, é a altura de o fazer. Se já conseguimos trabalhar com uma ou mais pessoas até levá-las à decisão, uma bênção para o seu. Se não, agora é a hora de o fazer. É a hora de fazer essa experiência, de trazer mais um para a casa de Deus. Trazer mais um para os pés de Cristo. E se você já tem essa experiência de trazer mais um para os pés de Cristo, não pare. Continua. Porque Jesus não parou. Jesus trazia mas ao mesmo tempo já estava estendendo a mão para outros que estavam necessitados para a salvação. Se eu tenho essa capacidade de não só trazer que traga quantos estão de braços abertos para o Evangelho, para os pés de Cristo. Estimados irmãos e irmãs, e visitas, que cada um seja um missionário ativo, para podermos fazer o mesmo que fizeram todos aqueles que foram aqui mencionados, incluindo, acima de todas as coisas, o próprio Deus Jesus, que deram um passo decisivo para dar a todos aqueles que pecaram o quê? A certeza de que Deus nos abandonou. Deus foi à procura do pecador para trazer novamente a salvação. E nós também temos que fazer o mesmo trabalho. Não nos podemos esquivar dessa responsabilidade. Que cada um pense, a partir do ano que vem, que faça por si mesmo uma experiência pessoal em trazer mais um para os pés de Cristo. Que o Senhor nos abençoe.
e que nos dê essa capacidade. E fazendo a oração de Salomão nossa, sabedoria para que possamos agradar o Senhor. Amém. Amém. Vamos pedir uma oração. Salvação. Agradecemos ao Senhor esta mensagem que nos trouxe, o irmão Manuel por ser disposto a trazer até nós. Nós, habitualmente, nesta altura, temos a oportunidade de trazer aqui à frente a nossa oferta de gratidão. Se nos recordarmos, durante a semana Deus fez por nós, o que durante a semana Deus esteve ao nosso lado, ajudando-nos nas várias situações, recordamos que podemos trazer essa oferta de gratidão ao Senhor aqui à frente, lembrando todas essas bênçãos que recebemos. Recordamos que é a oferta voluntária, que cada um é livre de dar, se quiser ou não. Portanto, a nossa oferta ao Senhor também pode ser feita através de louvores ou alguma outra situação. No período em que vamos trazer esta oferta ao Senhor, vamos cantar o hino 200, a primeira estrofe do hino 203. Que o Senhor possa abençoar estas ofertas e que vamos ofertantes com as suas necessidades. Vamos agora, para concluirmos os nossos trabalhos, cantar o hino número 253, Vem Alma Cansada. Hino 253, Vem Alma Cansada. 253, 253. 253. Nas
Gostaria então de recordar os pedidos de oração que falámos no início e agora também pedir o pedido de oração pela Júlia Almeida e família. Túlio, peço desculpa. Túlio Almeida e família Salvação. Não nos esqueçamos então deste pedido de oração e agora vamos jogar então para a oração final. Santo e bondoso Pai, muitas graças temos de Ti, pelo dom da vida, pela saúde e por nos encontrarmos aqui na Tua Santa Casa para ouvirmos e estudarmos a Tua Palavra. Que Tu possas abençoar todos os presentes e todas as reuniões que se estão a realizar no Teu mundo inteiro. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deste de falarmos sobre os grandes missionários do passado que fizeram um bom trabalho em ganhar almas. Ajuda-nos, Pai, a dar também este passo. Que cada um se proponha para o ano que vem a dar esse passo que Deus deu, Jesus deu, e todos aqueles que foram mencionados, Pedro, Naomi, Daniel e outros tantos. Tu sabes que o mundo está perecendo por falta de conhecimento. Por isso, querido Pai, nós que temos o conhecimento, que somos teus instrumentos, ajuda-nos, dá-nos sabedoria para podermos levar essa luz àqueles que não a têm e assim podermos, Senhor, fazer com que mais um venha aos teus pés. Abençoa, Senhor, a todos os presentes, abençoa todos os enfermos, os necessitados e, em especial, Senhor, pedir para o Senhor Túlio Almeida e família, para que Tu possas estender as Tuas mãos sobre eles e Tu, Senhor, poderes ajudar nos seus problemas, sejam eles quais forem. Tu és onipotente, onisciente, nunca pudeste uma causa. Por isso, bom Pai, que essa oração possa chegar bem junto ao Teu trono, ser ouvida e respondida. Também possas, Senhor, por aqueles que por qualquer motivo não podem cá estar, ou por doença, ou por qualquer outra razão, tenhas compaixão dessas pessoas, desses irmãos, daqueles que já pertencem ao Teu aprisco, mas não estão connosco. Senhor, toque os seus corações através do Espírito Santo, para que voltem enquanto o tempo da graça ainda está. Amém. Tu sabes, Senhor, que os tempos estão ocorrendo e logo se fechará o tempo da graça. Todos aqueles, Senhor, que ainda não fizeram pacto contigo, que o façam quanto antes, para podermos também participar da árvore da vida, na ganância celestial. Amém. Obrigado por tudo, Pai. Despede-nos em paz. Nos dês um restaurante feliz e que possamos guardá-lo conforme o mandamento. Amém. São essas bênçãos que rogo e peço, embora não mereça, mas peço através do mérito de Cristo, aquele que derramou o seu sangue por todos nós. Amém. Amém. Assim temos concluído os nossos trabalhos. Que a paz e a graça do Senhor sejam connosco. Amém. Amém. Estamos assim despedidos até ao próximo sábado, às 9h30 para a Escola Sabatina e depois para o Divino às 11 horas. Amém. Amém.
Thank you.